Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 30 de agosto de 2023, finalzinho de agosto, minha gente. Olha, sinceramente, o mês de agosto para mim passou muito rápido. Agora, essa semana, pelo amor de Deus, ela não acaba. Eu tô na quarta-feira, deve ter pelo menos uns 15 dias que eu tô na quarta-feira. Mas brincadeiras à parte, minha gente, vamos pro resumão do dia. Bom, vamos lá. Dá pra ver minha tela? Dá. Bom, vamos lá. Bolsas da Ásia fecham no positivo, minha gente. Número 1, refletindo a positividade das bolsas de ontem, né? Ontem nós tivemos a oferta de emprego JOLTS nos Estados Unidos, que botou o mundo inteiro em festa, e a Ásia não foi diferente. Na falta de um drive negativo, as bolsas por lá seguem na positividade das bolsas da Europa e das bolsas dos Estados Unidos. Tá? Vale lembrar, minha gente, que o governo chinês, ele pediu para que, principalmente bancos privados aí, não zerassem operações em ações da China, não entrassem em operações vendidos. Isso corrobora também a positividade das bolsas lá, até negativas elas estão positivas, né? Brincadeiras à parte, mas isso com certeza pesa, né? Já que o mercado de ações da China caiu muito, muito. Tem ação, minha gente, que está em patamar de 2001, 2007, 2006. Tem empresas que o faturamento atual da empresa está em patamar de 2005, do ano passado. Então, assim, a economia chinesa está indo mal, sim, tá? Não se reflete nas bolsas aí, até porque não pode. Xi Jinping não deixou. Brincadeira, minha gente, mas nós temos um cenário de bolsas positivas na Ásia, também principalmente por causa da movimentação que o JOLTS lá dos Estados Unidos acabou provocando no dia de ontem, que eu comentei no resumão aqui com vocês. Bom, no dia de hoje nós temos um cenário falando agora de commodities positivas. O minério de ferro reagiu positivamente aí, tanto nessa madrugada, tá? Quanto ao longo do dia, tá? Hoje de manhã, pra vocês terem noção, o minério de ferro ele tava com a cotação de 800 e... Deixa eu olhar aqui pra vocês. 829 mil yuans. A gente já tá vendo aqui 836 mil yuans, né? Então, assim, ao longo do dia ele continuou subindo aí, né? Petróleo também em alta. A gente segue com a crise do furacão lá na Flórida, que aparentemente já caiu de nível lá, né? Tem as classificações de risco, ela estava risco 4, foi para 3 ou alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, existem algumas refinarias de petróleo lá no Golfo do México que estão paradas, aguardando aí, enfim, uma situação melhor de tempo lá para que elas possam voltar a operar. Isso corrobora para o petróleo em alta. E há algumas expectativas, alguns rumores aí de que a OPEP vai anunciar que vai manter os cortes de produção. Lembra que eu comentei com vocês que elas fizeram cortes de produção que se manteriam até julho. Depois estenderam até setembro, tanto a Rússia quanto a Arábia Saudita. E há rumores no mercado de que isso se estenda aí por outros meses além de setembro. Isso também corrobora para o petróleo em alta. Então, enfim, fato é que nós temos um cenário hoje de commodities no positivo, que deveria ser positivo para a nossa bolsa, né? Bom, quando a gente vem aqui para a Europa, minha gente, a gente tem bolsas em sua maioria negativas, tudo bem, levemente negativas, mas negativas por causa de drives internos da Europa, tá? Hoje saiu a inflação ao consumidor da Espanha e veio acima do esperado, e a da Alemanha, que é o carro-chefe da Europa, também veio acima do esperado. Para vocês terem noção, a da Alemanha veio o mensal 0,3% positiva, ou seja, a inflação continuou subindo por lá. 0,3%, o mercado esperava 0,25% e o acumulado de 12 meses veio 6,1% num esperado aí de 6%. É pouca coisa? Mas assim, a inflação de lá não cai. Não cai, mesmo com uma taxa de juros considerada alta para a Europa. Tá? Então isso acabou tirando os ânimos das bolsas lá da Europa, que acabaram fechando, mesmo que levemente negativas, refletindo aí essa preocupação com a inflação por lá, que está pegajosa, ela não cai. Bom, quando a gente vem para os Estados Unidos, aqui está os Estados Unidos, quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, nós temos bolsas americanas no positivo de novo. Vamos lá, hoje nós tivemos alguns indicadores econômicos por lá que justificam a positividade das bolsas dos Estados Unidos. Primeiro a gente teve a ADP, variação de empregos ADP, mais um indicador de emprego nos Estados Unidos que vem fraco. Fraco em relação ao que estava vindo, não fraco em relação à série histórica, tá, minha gente? Como o JOLTS no dia de ontem, veio fraco. Então, a variação de emprego privado nos Estados Unidos veio 177 mil empregos, era esperado quase 200, acho que 195, e o último dado foi 370. Então, assim, em relação ao último dado, principalmente, a queda foi expressiva. Então, assim, traz para o mercado a expectativa de que o payroll na sexta-feira será fraco. O JOLTS e o ADP
trazem essa expectativa. Se vai se confirmar, é outros 500. Disse no mercado que a ADP costuma ser a prévia do payroll, mas a gente já viveu aqui, inclusive já trouxe isso para vocês em outros resumões, que nem sempre, às vezes eles inclusive são bem diferentes, de um ser muito forte e outro ser muito fraco, um ser muito fraco e outro ser muito forte. Então, principalmente para quem opera, não partam do pressuposto de que o payroll virá fraco na sexta-feira, única e exclusivamente porque o ADP e o JOLTS vieram fraco. É claro que é um indicativo, mas cuidado. Espera o dado sair antes de tomar algum partido aí nos ativos que vocês operam. Ok? Bom, então além do ADP hoje, que veio fraco, corroborando com a fraqueza do indicador do JOLTS de ontem, hoje saiu o PIB dos Estados Unidos. E o PIB dos Estados Unidos, eu não sei se vocês se recordam, mas o último PIB ele veio muito forte, jogando um balde de água fria nos mercados. No dia que esse PIB saiu, as bolsas fecharam bem negativas, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, e o mercado estava ansioso por esse número hoje. Por quê? Porque é a segunda prévia desse primeiro dado que saiu lá atrás, do PIB do segundo trimestre, né? Do terceiro trimestre dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. O que acontece é que o indicador ele veio em linha com o que era esperado. Tá? Na verdade, veio até um pouco mais fraco. O mercado esperava um PIB de 2,4% nos Estados Unidos, veio 2,1%. Então, veio mais fraco do que o mercado esperava. Bom, né? Porque a atividade fraca, bom para quem? Para inflação. Porque a atividade fraca significa controle de inflação. Então, bom para inflação. E o último dado foi de 2%, né? Então, 2 contra 2,1, então beleza, já está no preço. Não tivemos novidades, como foi o caso de ontem do JOLTS, não tivemos novidades no caso do PIB. Mas ainda assim ele veio mais fraco do que o mercado esperava. Então o fato de termos mais indicadores fracos essa semana, tanto de emprego quanto de atividade, que foi o PIB dos Estados Unidos, trouxe a positividade das bolsas por lá, tá? Quando a gente vem aqui para o Brasil, minha gente, aqui no Brasil a gente estava positivo, né? Assim, a gente chegou a ficar positivo pela manhã, principalmente com a movimentação positiva aí que esses indicadores americanos nos trouxeram. Nós tivemos indicadores aqui no Brasil também. Hoje saiu o IGPM e ele veio deflacionário. O mercado nem esperava, o mercado esperava um indicador inflacionário positivo de mais 0,15% e veio menos 0,14%, ou seja, veio bom, um indicador deflacionário, né? Contrariando aí um pouco o IPCA 15 da semana passada. Tá? Então, dados de inflação hoje no Brasil vieram fracos. Também saiu o CAGED, que são a variação de emprego formal, variação líquida, né? De emprego formal aqui do Brasil, e foram criadas líquida, né? 142 mil vagas, e o mercado esperava 136 mil, ou alguma coisa próximo disso. Então, assim, foram criadas mais vagas do que o mercado esperava, o que é positivo para a economia, às vezes um pouco preocupante para a inflação, mas, enfim, não é um dado que costuma fazer muito preço no mercado, mas a gente acompanha. Tá, então, de indicadores econômicos aqui no Brasil, nós tivemos esses dois. Mas o que pegou mesmo, assim, pelo menos no início do dia hoje, foi a positividade dos dados de ADP e do PIB dos Estados Unidos, que estava todo mundo positivo. Bom, quando foi no almoço, mais ou menos, ali, o presidente Lula, junto da Simone Tebet, eles anunciaram aí o plano plurianual que o Ministério do Planejamento fez, né? Que é basicamente assim, como que eles vão gastar e o que eles vão gastar e quanto que eles vão gastar nos próximos anos no governo do Lula, ok? Bom, até aí eu acompanhei o anúncio e tal, aqueles eventos políticos bem pomposos e tal, mas não teve a fala de todo mundo, mas não teve o ato simbólico de assinatura do presidente Lula e tal, mas até aí nada demais. Acontece que o mercado, vamos lá, primeiro, o mercado foi analisar os números, né, de fato, o que compunha esse material, e em paralelo, pessoal, no período da tarde saíram dados do déficit do governo central. Quem é o governo central? É o Tesouro, que é o próprio governo, o Banco Central e a Previdência, tá? E o déficit fiscal veio bem pior do que o mercado esperava, tá? Inclusive, minha gente, foi o pior déficit, o segundo pior déficit da nossa série histórica do Brasil, que ela é apurada desde 1970, ou alguma coisa próxima disso, tá? Então, assim, é um dado realmente impactante, assustador, tá? Traduzindo aqui, o que significa isso? Significa que o governo gastou este ano, o governo gastou muito. O mercado esperava que ele tivesse gastado muito e ele ainda conseguiu gastar muito mais do que o mercado esperava. O que põe em xeque, de novo, a capacidade do governo de cumprir sua meta fiscal.
Vale lembrar que o Ministério da Fazenda se comprometeu a um déficit fiscal de 0 no ano que vem. O que é déficit fiscal de 0, minha gente? É assim, ó, tudo que você vai arrecadar, você vai gastar. Nenhum real a mais, nenhum real a menos. Vai empatar. Tá? Só que, aparentemente, há uma dúvida no ar se o governo vai conseguir. Afinal de contas, ele, até julho, com o dado que saiu hoje, ele teve o pior resultado de déficit fiscal do país, o segundo pior da série histórica, ou seja, ele está gastando muito, tá? E vamos lá, minha gente, para quem assistiu, de novo, eu até postei nos meus stories no Instagram, para quem assistiu, por que esse assunto é tão sério? Para quem assistiu a aula 3 da série de mercado financeiro, vai entender que isso significa se perpetuar, se continuar assim, se o governo não conseguir arrecadar dinheiro suficiente para a conta fechar, porque ele está gastando demais, isso significa inflação para o país. Isso significa que o dólar vai subir, isso significa que a inflação vai subir, isso significa que a taxa de juros que estava no caminho de queda para, estimular um pouco mais a economia do país, ou pelo menos tirar esse freio da economia do país, essa queda de juros talvez não vá acontecer, ou demore mais para acontecer, ou ela tenha um final mais curto do que o mercado esperava. A não ser que o governo faça alguma coisa na canetada, mas assim, tecnicamente falando, se o governo é gastão e as contas não fecham, isso significa inflação para o país. Nossa, Fernanda, mas eu não consigo entender essa relação de responsabilidade e irresponsabilidade fiscal do governo, no caso, com inflação. Então, você vai lá na aula 3 e assiste, porque é exatamente sobre isso que é a aula 3. Então, eu nem vou me delongar nesse tema aqui, porque eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Então, assim, e se a inflação sobe, o Banco Central precisa controlar a inflação como? Subindo juros ou mantendo juros alto, por exemplo, ou não cortando os juros, mas os juros ficando alto. E se os juros ficam altos, é ruim para a bolsa, é ruim para as empresas, é ruim para a economia brasileira, porque é uma forma de controlar a inflação. É bom para a inflação, que ela precisa ser controlada. Mas para a economia, não, porque você coloca o dinheiro mais caro na economia. Então, eu não vou me delongar sobre esse tema aqui, porque eu falo muito explicadinho disso, tem um esquema bem didático para vocês entenderem, vai lá e assiste, mas déficit fiscal, tá? Traz risco de fiscal para o país, traz risco de responsabilidade fiscal para o país, que espanta investidores e pode, se perdurar, provocar uma alta da inflação. Por isto que quando esse dado saiu hoje à tarde, a nossa bolsa afundou de vez, que ela se assustou com o número, e o nosso dólar, que estava ali, ele chegou a ficar, ou ele estava bem no 0 a 0, ou ele estava levemente negativo, nessa hora ele virou para positivo. Foi exatamente nesse instante, e tanto o dólar sobe quanto a bolsa cai no mesmo momento quando essa informação saiu. Ok. Além disto, vamos voltar lá no anúncio do orçamento do ano que vem. A Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, ela agora à tarde vem a público e fala o seguinte, olha, se o governo não arrumar uma arrecadação a mais do que ele já arrecada, de 168 bi para o ano que vem, as contas não vão fechar. Então, o que significa isso? Significa que, para os bons pagadores de impostos, não está sendo suficiente para sustentar a máquina pública, E aí, enfim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já tem feito esse trabalho, ele vai ter que arrumar novas formas de arrecadar dinheiro por aí. Porque senão as contas não vão fechar. E existe um compromisso de meta de déficit fiscal 0. O que você gasta é o que você ganha empatadinho para o ano que vem, tá? Então, Simone Tebet vem a público e fala isso e fala, olha, então é melhor que o Congresso, ao aprovar isso, ele esteja ciente que ele precisa aprovar toda forma de arrecadação que o Ministério da Fazenda trouxer, porque se eles não aprovarem, é melhor não aprovar essa meta de déficit fiscal 0, não, é melhor rever. E aí, assim, aí já põe em xeque o compromisso do país de cumprir com suas metas fiscais e piora o imbróglio, assim. Já tivemos um dado ruim, o segundo pior da história agora de julho, Já tivemos um dado muito ruim. E ainda há um temor do que possa acontecer no ano que vem, Então, enfim, isso acabou derrubando a nossa bolsa, perdeu toda a força que ela pouco tinha, ao longo do dia, mas ela chegou a ficar positiva no dia de hoje, mas acabamos fechando no negativo. E o nosso dólar no positivo, tá? Vale lembrar que a gente tem uma cesta de DX, dá pra ver aqui, A gente tem uma cesta de DX negativa aqui hoje, Principalmente o DX virou, principalmente com esses indicadores dos Estados Unidos.
Nos emergentes, a gente tem, de um modo geral, né, no mundo, na verdade, a gente tem o dólar positivo, tá? Mas, de um modo geral, minha gente, ele tá levemente positivo. A nossa positividade aqui, ela é um pouco maior do que o resto dos nossos pares, principalmente por causa dessas questões internas fiscais que eu comentei com vocês aqui. Eu insisto para vocês assistirem a aula 3, ficou muito legal. Vou deixar a parte. E enfim, minha gente, tem mais só um tema aqui pra vocês. Ok, que eu fui correr atrás disso. Peso mexicano. O peso mexicano, ele destoou hoje do mercado, ele ficou praticamente não, ele ficou o dia inteiro no negativo. Mas teve uma fala do presidente do Banco Central mexicano no dia de hoje, em que ele fala assim, olha, a gente ainda não se sente seguro de que a inflação está controlada, então ainda não vejo um horizonte de corte de juros pra gente. O presidente de lá chama Rodrigues. Ele, enfim, e isso é bom pro quê? Pro diferencial de juros, é bom pro carry trade, né? Porque o diferencial de juros do México, pelo menos no horizonte do presidente do Banco Central mexicano, não tende a diminuir, né? Então, isso manteve o dólar controladinho lá no México, ok? Bom, então é isso. Espero que tenham entendido o dia de hoje. Espero que tenham entendido o dia de hoje. Espero que tenham aproveitado as movimentações para quem opera. Para quem não assistiu a aula 3, eu vou insistir nisso. E para quem gostou do conteúdo, considerem dar aquele like pelo conteúdo que a gente faz aqui para vocês, que eu fico muito feliz quando eu vejo um like. E comentários, adoro também. Eu não sabia que isso era tão importante. Hoje eu deixo comentário para todo mundo nas redes sociais por causa disso, porque eu sei o tanto que é gratificante para quem cria conteúdo para vocês aqui. Mas é isso. Beijo e até amanhã.